Governador, nunca Santa Catarina deu um endosso tão firme a um candidato a governador eleito. A sua votação, ela não tem eco na história do Estado. O senhor acha que isso vai permitir com que o senhor tenha mais força na negociação política, inclusive para formar a maioria na Assembleia Legislativa? Com certeza, eu penso que é o respaldo popular que nos avaliza a assumir a cadeira de governador do Estado de uma forma tão destacada, com uma expressiva votação e também com uma expressiva diferença de percentual de votos, né? E isso credencia, obviamente, a vontade popular nos credencia a dirigir os destinos de Santa Catarina e, naturalmente, se relacionar com os outros poderes. Quanto tempo o senhor acha que a gente vai conseguir ver a cara do governo Moisés, especialmente em termos de nomes de secretariado? Nós vamos fazer diferente, nós vamos começar trabalhando ainda no atual governo, na fase de transição, para o desenho de máquina que a gente tem se proposto a fazer, né? Que a gente tem anunciado, que é naturalmente a extinção das secretarias regionais, a diminuição do uso e do número de cargos comissionados. Esse desenho, ele provoca um movimento que, ao final desse movimento, é que você define pessoas para ocupar as posições. Então, tecnicamente, a gente vai conduzir dessa maneira. Vamos fazer diferente do que normalmente a política faz, né? Que é a pressa de acomodar as pessoas, os apoios. Nós pretendemos fazer diferente, fazer primeiro a nossa reforma, aquilo que a gente pretende para deixar o Estado mais enxuto, mais econômico e mais ágil, e a partir, então, dessa reforma, começar a pensar. Então, nós temos vários nomes que se apresentam, várias pessoas que a gente conhece, mas a gente não se compromete, até porque não tem o peso de comprometimento, de vínculo político partidário necessariamente, para comprometer essa ou aquela pessoa. Então, vai ser uma pegada diferente. Na sexta-feira, o governador Dauro Pinho Moreira já disse que está disposto a encaminhar uma reforma administrativa conforme o novo governador adotasse a ideia, né? O senhor pretende usar disso, já encaminhar uma reforma ainda esse ano a partir do Pinho Moreira mesmo? Perfeitamente. É a nossa ideia, o nosso plano, né? E com isso a gente conta, naturalmente, não só com o apoio do governador atual, né, o governador Eduardo Pinho Moreira, mas também com toda a Assembleia Legislativa, que a gente entende que tem inúmeros deputados que têm essa vontade, né, republicana de fazer acontecer todas essas propostas que a gente tem discutido e debatido, inclusive dos outros candidatos também, né? Se você pegar o primeiro turno com 9 candidatos, muitas propostas eram coincidentes, né, no que diz respeito à diminuição da máquina pública. No segundo turno, essas propostas também eram coincidentes no que diz respeito à diminuição da máquina pública, cargos comissionados, secretarias regionais. Então, não se trata mais de uma proposta do governador Moisés ou do outro candidato, se trata de uma proposta escolhida por Santa Catarina, pelo eleitor, né? Isso tem um peso muito alto, né? Tem um valor grande que vai ser entregue na mão dos legisladores através do atual governo. Por isso que eu entendo até a posição do atual governador no sentido de compreender, de entender essa demanda popular pela mudança, pela renovação que aconteceu e também pela mudança da conjuntura do próprio Estado, que é a reforma administrativa. O PSL fez a segunda maior bancada da Assembleia, mas são 6 cadeiras em 40. Como é que o senhor pretende avançar para chegar pelo menos 21 para garantir uma mínima maioria? E quais são os partidos que podem ser primeiro conversados? O MDB é um partido com que o senhor acha que pode conversar mais facilmente pelo apoio no segundo turno? Eu tenho recebido o apoio de vários deputados, inclusive deputados eleitos, né, como você citou, do próprio MDB, de outros partidos também. Então, partidos públicos, partidos através de vídeos, nós nunca sentamos com nenhum deputado de outro partido, mas que a gente tem acompanhado. Eu acredito que esse apoio público também é o apoio no sentido de entender que as reformas que nós estamos propondo para Santa Catarina são o melhor que Santa Catarina espera, o eleitor espera do Legislativo e do Poder Executivo. Então, a gente entende que não teremos nenhuma dificuldade de fazer esses encaminhamentos, de conversar, de dialogar, né, com outro poder, entendendo os poderes autônomos, mais independentes entre si, mais harmônicos, né? Obviamente por o sentido republicano da palavra, né? Querer o melhor para Santa Catarina, o melhor para o nosso Estado. Quem vai fazer parte da sua equipe de transição? Nós temos vários nomes dentro da nossa equipe de transição, nós não vamos anunciá-la aqui, senão eu cometeria muitas falhas, desde pessoas de universidade, de pessoas, de colegas meus, inclusive de farda, né? Eu acho que isso é importante que se diga. Tenho vários colegas que já estão colaborando há algum tempo comigo,
de forma setorial também, nós entendemos que o próprio governo ele tem a experiência da transição, né, no sentido de disponibilizar, porque não há transição de um lado só, né? A transição é uma via de mão dupla. Então, a nossa equipe recebe mais informações, mais escuta num primeiro momento de transição, para posteriormente tomar decisões. E o governo também, obviamente, que encaminharemos essa semana, apresenta também a sua própria equipe de transição. O senhor falou agora sobre colegas de farda. O senhor pretende ter nas secretarias também colegas de farda, ou seja, militares comandando algumas pastas que não tenham vinculação totalmente direta, talvez com a área de segurança pública, por exemplo? Não nos ocorreu essa hipótese de ter que ser militar ou ter que ser um colega de farda, não. A gente tem vários nomes. Existem secretarias de Estado que são, por exemplo, a Casa Militar, ela tem o status de Secretaria de Estado, secretaria que era executiva, enfim, é um militar que comanda, né? Isso já é uma situação natural. Outras secretarias não são comandadas por militares. A gente não vê a competência ou a especialidade no sentido de ser ou não ser militar. É o que a gente respondia há pouco tempo, no sentido de ser pessoas honestas, justas, que tenham um interesse republicano, né? E não pessoal em estar trabalhando conosco na administração. Lucas Esmeraldino quase foi eleito senador, foi muito pouco. Ele é o presidente do partido aqui no estado, responsável por essa criação praticamente do partido aqui em Santa Catarina. Ele vai ter um papel dentro do seu governo? Será do núcleo político, alguma coisa assim? Então, o Lucas ele tem um grau de importância, principalmente para o partido hoje. Hoje ele é uma liderança no partido, conquistada com o trabalho dele, né, com o esforço dele. Nacionalmente também ele é reconhecido. Nós não sabemos qual será o chamamento para o Lucas nos próximos dias, né? Nós vamos aguardar também Brasília, enfim. Então hoje ele está mais articulando o próprio partido, organizando. Nós temos um partido que precisa terminar de ser organizado. Todas as nossas executivas municipais elas são provisórias, elas não foram instituídas de fato de forma permanente, com direito a voto, enfim. Há uma grande missão para o Lucas, porque ele ficou com uma herança aí de um partido que vai crescer, né, principalmente para a eleição de para eleições municipais, as próximas eleições municipais, 2020. Então, acredito que o Lucas terá um grande desafio pela frente. Ele tem valores nesse sentido, porque conhece todo o Estado, conhece todas as pessoas que vieram para o partido. Passada a reforma administrativa, que se ela for aprovada ou não na LESC, qual que é a sua primeira ação lá em 1º de janeiro? O que o senhor vai olhar primeiro? É para a dívida? É para a saúde, segurança? O que o senhor pretende já dar o primeiro passo a partir de 1º de janeiro? Nós entendemos que definições, né, a partir de cargos definidos, obviamente, janeiro, eu tenho uma demanda muito grande, tanto pela saúde, né, na questão de fazer os procedimentos funcionarem, ter celeridade no atendimento à população. E eu fiquei muito impressionado, dentre outras coisas, no Estado, com a questão da infraestrutura. Acho que a gente tem que ter ações muito fortes no que é competência do Estado, né? E obviamente que o que não for, nós vamos interceder junto ao governo federal. Nós temos também demandas aí represadas no que diz respeito a rodovias federais, mas nas rodovias estaduais nós vamos fazer uma verdadeira força-tarefa para que a gente possa restaurar, pelo menos de primeiro momento, restaurar a condição de segurança das rodovias catarinenses. O senhor falou em demandar junto ao governo federal. Jair Bolsonaro é o presidente eleito do seu partido, teve em Santa Catarina também um endosso tão forte do povo catarinense quanto o seu. O senhor acha que essa ligação estreita, Santa Catarina foi o primeiro estado que ele liderou e deu a maior votação para ele no primeiro turno, a segunda maior no segundo, pode fazer com que o estado ganhe um olhar mais atento do Planalto a partir de agora? Eu sempre costumo dizer que um bom presidente ele tem que governar para todo o Brasil e um bom governador para toda Santa Catarina. Então, eu tenho muito receio de ter uma ideia bairrista, uma ideia regionalista, no sentido de dizer que, porque estamos alinhados, naturalmente, e é fato, o relacionamento ele se estreita, né? E há facilidades de se conseguir, obviamente, determinados objetivos, né? Pelo estreitamento das relações. Projetos, ideias começam a surgir na medida em que você se relaciona. Você não consegue gostar de algo que você não conhece. Então, o estreitamento político também provoca esse relacionamento. Mas penso que um bom presidente tem que governar para o nosso país, fazer o país crescer como um todo, né? Atender a todos os estados, assim como a gente também, no governo do estado, temos que atender todas as regiões de Santa Catarina de forma muito justa, muito equitativa.
O senhor falou que não vai antecipar o nome de secretários, que tem todo um processo de transição com isso. Mas eu tenho muita curiosidade sobre como vai ser escolhido o homem que vai cuidar do cofre, que é uma coisa importante aqui para a situação econômica do Estado. O nome do secretário da Fazenda, que critérios o senhor vai usar para escolher? Vai ser um servidor de carreira, por exemplo? Eu tenho dito isso disse isso durante toda a campanha, que a ideia de um servidor de carreira sempre atrai muito mais do que alguém que vai ser pensado e colocado através de uma indicação política. Não que isso seja proibitivo se essa pessoa tiver realmente uma condição, né, técnica e também ser uma pessoa honesta, enfim, ilibada, que não tenha nada que desabone a conduta dela, pode ser aceito. Mas o critério, principalmente, é o critério de desempenho. A gente entende que a gente encontra isso nos quadros. Né? O senhor está procurando o seu Paulo Guedes? Não. O seu Paulo Guedes já é do Brasil, né? Se não, mas um Paulo Guedes local. Não. A gente está bem tranquilo em relação a isso. A gente sabe que as lições de casa que a gente precisa fazer para melhorar a gestão financeira do Estado, né? Para pagar as dívidas do Estado, para economizar para o Estado, né? Enxugamento da máquina. E essa é a missão de qualquer secretário. Secretário, obviamente, que ele assume a missão e é monitorado os seus resultados, né? Então, esse é o critério técnico e de justiça, né? Se puder ser um servidor de carreira, melhor ainda. Na sua área, que é a segurança pública, o senhor já tem uma ideia do que o senhor quer a partir de 1º de janeiro? O senhor pretende manter a atual estrutura de equipe? Eu sei que o senhor tem uma proximidade com o comando da PM, eu sei que o senhor tem uma proximidade com as pessoas que hoje já ocupam os cargos de chefia na secretaria. O senhor está satisfeito com o trabalho que vem sendo feito agora? O senhor pretende manter essa linha de trabalho? Eu penso que a Secretaria ela apresentou bons resultados para Santa Catarina. Quando você vê os indicadores, por exemplo, de quantos reais Santa Catarina investiu em segurança e o resultado que ela teve, Santa Catarina está no primeiro estado brasileiro de diferença, né, do que se investe, né, fazer mais com menos. Né? Então, Santa Catarina teve um excelente resultado na pasta segurança pública. É fruto, na verdade, da qualidade das pessoas que trabalham em segurança pública, do nosso policial e dos gestores da segurança pública. Então, o que caminha muito bem, a gente entende que pode continuar. Não significa que a gente esteja dizendo aqui que as pessoas continuam, né? Porque a gente entende que a gente pode avançar em algumas questões, na questão, inclusive, até mesmo da interligação, do interrelacionamento entre as polícias, do relacionamento, dessas parcerias podem ser avançadas, mas no caso você citou do comandante da PM, né, que você citou que a gente tem um relacionamento, a sociedade tem aprovado, né, o trabalho do comandante Gomes aqui, isso é um fato notório, e não só a sociedade, como nós aprovamos, né, nós vimos a evolução de várias iniciativas que ele teve, muito além do serviço de polícia, basicamente, com uma visão um pouco mais à frente. Então, é um profissional que pode estar contribuindo na Polícia Militar ou até fora dela, né, para o governo. Ele tem qualidades pessoais, entende? Então, e a gente não adianta nada do que a gente vai fazer aqui, como a gente está seguindo dessa linha. Rapidamente, para o senhor também, a gente não precisa gastar muito a voz, sobre dois setores da segurança pública. Polícia Civil, né, que agora fica com olhares pensando, olha, um militar assumiu, o senhor sabe que isso acontece bastante, e também o sistema prisional, né, porque tem aí a Justiça e Cidadania, uma pasta que foi criada, né, e desmembrada, pode ser que se una a outra pasta dentro da reforma do senhor. Eu queria que o senhor falasse pontualmente, Polícia Civil e sistema prisional. A Polícia Civil, nessa questão do receio, né, mais uma das fake news, né, dizendo que se tirar o comandante Moisés ser eleito, tira equipamentos, vai ter essa tendência para A ou B. E a gente vem mostrar exatamente isso, que não é porque a gente é de tal região que a gente vai puxar os recursos só para determinada região. Não é porque a gente vem de um segmento que a gente vai caprichar demais naquele segmento. Óbvio que a gente sabe das demandas, dos gargalos daquele segmento, que pode ser melhorado e tecnicamente isso conduz você a fazer essas reformas, né, essas correções. A Polícia Civil tem o seu papel, assim como tem a Polícia Militar, assim como tem o sistema prisional, e o que a gente vai propor exatamente é a melhoria em todas essas áreas no que diz respeito à recomposição de efetivos, à questão da tecnologia que não pode ser afastada, né? Que a tecnologia ela vem exatamente para potencializar os efetivos que muitas vezes não são suficientes. Então tudo isso mostra, e eu falava de fake news, exatamente assim, já estive com delegados, já conversamos,
tanto com as associações que representam o segmento da Polícia Civil, e eu vi muita tranquilidade desde o nosso primeiro encontro. Eles apresentaram demandas também que a gente conhece, até porque são parecidas com a demanda de alguns militares estaduais. Então vemos com muita naturalidade esse processo de composição das secretarias e acreditamos que os resultados vão ser cada vez melhorar mais ainda a segurança prisional, o senhor catarinense. pretende, já tem uma ideia sobre o que vai ser da secretaria ou o senhor ainda Não, a gente não anuncia, a reforma será feita e depois anunciada, né? Proposta, né? E quando ela for proposta, a comunidade vai saber o que vai acontecer. Uma deputada eleita do seu partido, Ana Carolina Campagnolo, ontem despertou alguma polêmica nas redes sociais quando conclamou as pessoas, alunos, a filmarem professores que por algum motivo que estivessem criticando a vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial. Como é que o senhor avalia essa postura dela? O senhor endossa essa postura da deputada do seu partido? Fica difícil avaliar, né, uma postura de um deputado. Eu não me sinto na liberdade de tecer críticas, né, comentários. Não vi o pronunciamento dela. Minha posição pessoal em relação ao professor e à sala de aula é de que o professor é a autoridade de sala de aula, essa autoridade tem que ser resgatada. Também acredito que o professor que não age com isenção em sala de aula, no sentido de entrega do conhecimento, que tiver um viés político, ele também está errando, né? Então essa é uma discussão que tem que ser elaborada dentro da própria educação para a gente poder avançar e colocar mesmo na autonomia e na autoridade do professor, colocar os devidos freios, né, éticos que permeiam, né, que vão estar em toda e qualquer atividade profissional dentro do Estado. Que perfil que o senhor vislumbra para o próximo secretário ou secretária da Educação? Inovação. Eu penso que a tecnologia, nós temos que preparar as nossas gerações para um futuro de pessoas mais resilientes, pessoas que transformam a sua atividade laboral em criatividade, porque o modelo que nós estamos adotando para o Brasil hoje é um modelo que pode se extinguir em tempo breve. Algumas profissões podem deixar de existir. Então, se nós não aplicarmos em criatividade, o ensino tradicional pode se tornar obsoleto muito rapidamente, como ele tem sido confrontado, né, com o aluno com a informação na mão, o professor com o quadro de giz. Então, isso tudo passa pela área da educação. Inclusive, isso ajuda exatamente a diminuir a evasão, o abandono escolar e a sensação de pertencimento, de você estar tendo uma aula, tendo um ensino dentro de um local que está te contextualizando com o teu mundo e não como se fosse assim, isso ficou no passado, eu ainda uso a lousa, eu estou na idade da pedra e depois eu vou para o mundo real. O mundo real é da porta do colégio para fora. Esse é o perfil do secretário. Casa da Agronômica, o senhor pretende usá-la integralmente como uma residência mesmo ou mais um espaço para reuniões, enfim? Nas minhas diversas experiências de ser eleito alguma coisa, estou brincando, eu nunca tive essa experiência. Eu vou começar a me aproximar agora do governo, a gente tem que, eu acho que é compreensível, né, de todos, como funcionam todos os serviços, como funciona tudo que fica à disposição do governo, tanto do governador quanto do governo, para que a gente possa estar fazendo os nossos filtros, né, porque a gente entende também que o governo tem que ser comedido, ele tem que apertar o cinto, assim como todos os servidores, como a própria reforma tem que ser feita, o governo tem que ser comedido em tudo aquilo. Obviamente que a Casa da Agronômica, ao que todos os governadores sempre mencionam, é também um local de trabalho do governador e que possibilita ele ter atividade, muitas vezes afastado até de um outro assédio, enfim. Então, penso que é um instrumento que está à disposição do governador, mas que ela também ela não é do governador, ela é um patrimônio nosso, né, de todo catarinense. O senhor chegou a falar isso num debate, mas passou meio por alto, assim. O senhor se compromete a não trazer deputados para o governo? Eu sempre costumo dizer que o deputado eleito, ele foi eleito, eu penso que é quase que um ato assim de desconsiderar a fé do eleitor, né, o propósito do eleitor em colocar o voto na urna e dizer vou lhe eleger deputado. Ele foi eleito para ser deputado. Eu penso que essa é uma unanimidade nas pessoas comuns. Pode não ser uma unanimidade no meio político, porque você tem um suplente, você tem que fazer isso girar e muitas vezes você ocupa uma vaga e chama um outro deputado. Mas para as pessoas que votam, aonde eu converso, isso é uma unanimidade. E eu até ontem
era exatamente só uma pessoa que votava, né? Então eu penso exatamente dessa maneira. O deputado foi eleito deputado, deve continuar sendo deputado. Só para finalizar, o senhor falou sobre infraestrutura, rodovias e concessões. Isso vai estar já no primeiro ano de governo do senhor? O senhor já pretende analisar a infraestrutura a partir dessa ótica de concessão ou não? Não, eu penso que, como eu tenho defendido, e essa nossa fala foi muitas vezes trocada no sentido, né, ao longo dos debates e das entrevistas, as concessões elas podem ser feitas de diversas formas. Nem toda concessão significa pedágio, inclusive. Significa ônus para quem utiliza a rodovia. E essa é uma possibilidade de a gente aproveitar esse potencial arrecadatório do Estado também para conceder marginais, para conceder atividades comerciais ao longo da via, né, da rodovia. Mas eu entendo que o Estado de Santa Catarina tem condição, enxugando a máquina pública, de dar as respostas que o cidadão precisa na manutenção da sua malha viária. Bom, governador, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela eleição e pela expressiva votação que o senhor teve. Eu agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.